Boa noite, queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós teremos uma participação especial novamente. Gostaria de passar a palavra para o nosso irmão Gabriel. Ele com sua esposa estarão louvando ao Senhor e também com a minha esposa Raíla. Eles estarão conduzindo este momento de louvor, de adoração ao Senhor. Boa noite a todos. Vamos louvar o nosso Deus essa noite cantando a música Marcharemos. E nós também queremos convidar você aí na sua casa para louvar conosco essa música ao nosso Deus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos seque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos seque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos seque na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Grandioso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa noite que o Senhor permitiu, ó Pai, que neste momento nós nos reunimos, ó Pai, nas nossas casas, ó Deus, para lhe cultuar e lhe engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, ó Pai, neste culto, ó Deus, e também na pregação que vamos ouvir, ó Pai. Esteja com cada um de nós, ó Deus, e que não sejamos, ó Pai, apenas ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Vamos partir então para a palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar o testemunho dos apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 12 até o 42. Nós vamos estudar hoje. Semana passada nós falamos do amor egoísta de Ananias e Safira.
Observamos que a igreja não é perfeita, que eles pecaram contra a igreja, contra o Espírito Santo, contra Deus. Observamos também que eles planejaram pecar, foi um conluio. Eles também deixaram Satanás encher o coração. Vimos também que Deus, ele corrige o pecado. E por último, a última observação que fizemos foi que Deus, ele corrigindo, há também resultados quando ele corrige. Então nós vimos os resultados da correção de Deus naquela igreja e também para outras pessoas fora da igreja, que gerou então um grande temor para todos que ouviam aquela história que ocorreu na igreja ali do capítulo 5, verso 1 ao 11 de Atos, a morte de Ananias e Safira. Vimos até aqui, irmãos, que a igreja, na plenitude do Espírito Santo, ela é uma igreja unida. Ela é uma igreja admirada. Ela é uma igreja multiplicada. Satanás, ele deseja dividir a igreja. Ele deseja diminuir a igreja. Ele deseja humilhar a igreja. Se nós permitirmos isso, é exatamente o que fará. Precisamos estar atentos a isso. A igreja descrita aqui triunfou completamente sobre os ataques de Satanás. O povo continuou unido. Nós vamos estudar isso hoje. Sendo admirado pelos de fora e se multiplicando. Os apóstolos, a igreja como um todo, eles testemunhavam de fato que Jesus Cristo estava vivo, que Cristo ressuscitou e que somente em Cristo há salvação. Eles viviam essa verdade, pregavam e viviam. Eles pediram, como vimos, coragem, ousadia para pregar e Deus deu a eles essa ousadia e essa coragem para testemunhar a mensagem da cruz. E foi exatamente isso que aqueles irmãos, que aquela igreja, que os apóstolos fizeram. Vamos hoje, então, investigar esse texto, investigar como foi esse testemunho dos irmãos. Deixe então a sua Bíblia aberta no verso 12 em diante. Vemos em primeiro lugar os apóstolos. Eles testemunhavam com muitos sinais e prodígios. Quero ler o verso 12, o 15 e o 16. Observe na sua Bíblia. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Verso 15. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Verso 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Deus, meus queridos, deu aos apóstolos o poder de realizar milagres. É fato que alguns irmãos, outros membros, exerceram poderes miraculosos. E nós vamos estudar isso semana que vem, se Deus assim permitir. Mas a maioria dos milagres, dos sinais e maravilhas, foi realizado pelos apóstolos. Esses sinais e prodígios foram usados por Deus para autenticar o ministério dos apóstolos. Tinha um propósito. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, diz assim: as marcas de um apostolado, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Veja o que Paulo fala aos Coríntios. Os milagres dos apóstolos seguiram o mesmo padrão de Cristo. Os milagres, sinais, maravilhas que Cristo operou tinha propósito. Nós vamos falar 3 aqui, rapidamente. O primeiro era demonstrar compaixão e suprir as necessidades
humanas. Deus olhava a necessidade do homem e se importava com isso. Segundo propósito era apresentar suas credenciais como filho de Deus. De fato, ele era o filho de Deus e isso então, esses sinais e maravilhas apresentavam as suas credenciais como filho de Deus. E terceiro propósito era transmitir verdades espirituais. Pedro e João, eles curaram o mendigo coxo, aquele paralítico, e supriram sua necessidade física. Mas Pedro não parou por ali. Ele também usou esse milagre para pregar sobre a salvação. Ele pregou às multidões ali no templo. E também ele usou esse milagre para provar ao povo e ao concílio que eles eram servos do Cristo vivo, ressurreto, que ressuscitou. Jesus estava vivo. Essa era a mensagem dos apóstolos. Queridos, uma das qualificações de um apóstolo era que tivesse visto o Cristo ressuscitado. Atos capítulo 1, verso 22, que nós já estudamos, diz assim a palavra de Deus: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, na escolha do apóstolo que iria ocupar o lugar de Judas, o traidor, nós vemos que era preciso que fosse testemunha da ressurreição. Hoje ninguém pode dizer que teve essa experiência. Ninguém pode dizer isso. A igreja não possui mais apóstolos. Os apóstolos e profetas lançaram os alicerces para a igreja. É isso que diz lá em Efésios capítulo 2, o verso 19 e o 22. Os pastores, os mestres, os evangelistas, missionários, edificam a igreja sobre esses alicerces. Queridos, se não há mais apóstolos, não pode mais haver os mesmos sinais dos apóstolos. E preste muita atenção no que eu estou falando. Se não há mais apóstolos hoje, não pode haver mais os mesmos sinais encontrados aqui no livro de Atos. Isso não quer dizer, claro, que Deus não seja capaz de realizar milagres. Deus ele pode realizar milagres hoje, pode curar hoje. Sim, Deus tem todo o poder e ele decide tudo que ele quiser, ele pode fazer. Mas isso não significa que existe a necessidade de milagres como um meio de confirmação. Não existe mais essa necessidade de milagres como um meio de confirmação. Hoje temos a palavra de Deus, a Bíblia completa, e testamos os mestres, os pastores, os líderes, os missionários, os evangelistas, aqueles que estão à frente da igreja. Nós testamos por sua mensagem, não por seus milagres. Eu queria ler um texto aqui que você essa semana leu, estudando aí quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 24. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 24. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meus amados, só quem pode realizar milagres, curas, sinais e maravilhas é Jesus,
Claro, Jesus aqui realiza todo milagre, cura, mas também na era da igreja primitiva, os apóstolos realizavam sinais e prodígios. Hoje nós não temos mais apóstolos. A Bíblia ela é clara quando afirma que estes eram sinais dos apóstolos, curas, maravilhas. Segundo lugar, meus queridos, o testemunho fiel daqueles irmãos gerava grande admiração por parte do povo. Investigando aqui esse texto, verso 13, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. O testemunho da igreja e dos apóstolos era incrível. Era incrível. Claro que os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos chamavam a atenção das pessoas, chamavam a atenção daqueles que viam. O temor entre aqueles irmãos, entre aquela igreja, era algo real. Nós vimos isso semana passada, era presente ali. Essa reverência, esse cuidado, esse temor da igreja gerava também, obviamente, a admiração. As pessoas observavam uma igreja séria. Poderia ser, sim, até um certo tipo de medo. Em face de tudo que estava acontecendo, a morte de Ananias, Safira, mentira, grande temor caiu sobre a igreja e todos que ouviam aquela história. Meus irmãos, a igreja ela precisa evidenciar esse tipo de santidade, esse tipo de testemunho que gera admiração dos de fora. Esse tipo de admiração, temor, reverência por Deus, não pela igreja, não pelas pessoas, mas por Deus, o que Deus está fazendo. Então esse tipo de testemunho, tipo de santidade, que gera esse sentimento nos ímpios, precisa estar presente na nossa igreja, na minha vida, na sua vida. Terceiro lugar, o testemunho impactava não só na questão da admiração, gerando aí a admiração, mas impactava vidas, gerando conversões. Olha o verso 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Meus queridos, eles não estavam somente admirados, muitos criam em Cristo, realmente confessavam o Senhor Jesus. Lucas, ele deixa aqui de registrar números exatos, a quantidade de convertidos. Agora ele passa somente a dizer multidão de crentes. Começa a falar de uma multidão, na sua versão talvez seja multidão de crentes. Ele deixa esse número exato de lado, começa a falar de multidão, porque eram muitos que estavam crendo no Senhor Jesus. Aquele testemunho dos apóstolos da igreja realmente impactava vidas, gerando conversões. O nosso testemunho deve impactar vidas, deve mostrar Jesus, deve revelar a pessoa de Cristo. A luz de Cristo deve brilhar na minha vida, na sua vida. E o interessante aqui é que eles não foram covardes diante da perseguição, um testemunho forte. Eles não eram aqueles crentes medrosos, eles eram corajosos. Então um testemunho forte, meus queridos, impacta vidas. Eles trataram também algo interessante, com seriedade, aquela hipocrisia interna. O pecado foi corrigido e as pessoas estão de olho nisso também. É preciso corrigir o pecado. Deus corrige a igreja hoje através da disciplina eclesiástica, através de temor, reverência e com cuidado com a palavra de Deus, como agir, mas deve ser corrigido o pecado. E o resultado aqui foi um crescimento baseado na verdade, um testemunho impactante de homens e mulheres que temiam a Deus, que não eram covardes, que corrigiam o pecado. Hoje nós vemos igrejas aí crescendo cheias, inchando por causa de programas, balada gospel, bloco de carnaval gospel, forrozinho gospel. Tudo, essa moda para então inchar a igreja. Mas não é um crescimento
baseado na verdade. Não é resultado de testemunho sincero e fiel. É algo que as pessoas estão procurando preencher aquele momento, aquele dia que está sem nenhuma programação. Então a pessoa vai lá na igreja, naquele programa legal. As pessoas não estão mais indo procurar realmente Jesus, a oração, a palavra. Falar em corrigir pecado hoje nas igrejas e confrontar o pecado, realizar a disciplina eclesiástica, é algo que assusta. As igrejas hoje evitam esse tipo de situação ao extremo. O testemunho desses irmãos impactava vidas, gerando conversões. Olha o verso 17, seguindo. Quarto lugar, o testemunho fiel atraía inveja. Olha o verso 17, vamos ler. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Testemunho fiel atrai invejosos. Inveja. Mateus capítulo 27, verso 18. Os líderes religiosos gritavam para que Barrabás fosse libertado no lugar de Jesus. O motivo era claro. Mateus 27, 18 diz, porque sabia Pilatos que por inveja o tinham entregado. Por inveja o tinham entregado. Esse era o verdadeiro motivo. Inveja. Atos capítulo 7, verso 9, Estevão se coloca diante do Sinédrio e revela que os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Fica claro que o Sinédrio entregou Cristo por inveja. Atos 13, e nós vamos chegar lá em Atos 13, em Atos 7. Atos 13, agora versos 44 e 45. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Tomados de inveja novamente. Observe também Atos capítulo 17, verso 4 e 5, somente a parte A do 5, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, olha só, de novo, movidos de inveja, meus queridos, a emoção humana entregou Jesus, apedrejou Estevão, perseguiu Paulo e Silas, e não era nada mais do que inveja. Nada mais do que inveja. O único pensamento deles era: eles estão roubando poder e atenção nossa, vamos acabar com eles. Esse era o pensamento daqueles líderes, dos saduceus, dos mestres. Queridos, o testemunho fiel atraía e ainda hoje atrai inveja. Na igreja não existe inveja, certo? Na igreja todos servem uns aos outros amorosamente, consideram os outros superiores a si mesmos. A igreja ainda não é assim, ela vai ser perfeita. Os membros desta igreja serão transformados um dia. Nós não teremos mais essa natureza pecaminosa. Mas infelizmente hoje nós temos o pecado e a inveja está presente na igreja. Paulo teve que corrigir severamente a igreja de Corinto, que era dividida por causa da inveja. Nós estamos estudando isso de quarta-feira. Tiago fala seriamente sobre isso e eu queria ler com os irmãos. Tiago capítulo 3, verso 14 e 16. Diz assim: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha o que Tiago está falando, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago ele continua agora no capítulo 4, do verso 1 ao 4. Veja o que diz.
Acompanhe na sua Bíblia. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Tiago aqui é muito duro, mas é muito bom ouvir as palavras de Tiago aqui. Nós precisamos ser confrontados. Parece que Tiago escreve aqui para descrentes, para ímpios, mas não. Tiago está aqui preocupado com os crentes. Ele destaca que o crente ele deve ser fiel a Deus e não ser invejoso, cobiçando as coisas dos outros. Do que uma pessoa tem inveja? Do que uma pessoa tem inveja? Na verdade, as pessoas têm inveja das coisas que os outros têm, que ela não tem. Isso é inveja. Parece óbvio, né? Parece, sim. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que isso é inveja. É querer ter o que o outro tem que nós não temos. Por exemplo, poder. Nós invejamos poder. Posição. Reputação. Popularidade. Coisas. Bens, e a lista continua. Precisamos tomar muito cuidado e não cultivar esse tipo de sentimento na nossa vida. E se você está testemunhando o Senhor Jesus no seu trabalho, no seu bairro, onde quer que seja, um testemunho fiel, e as pessoas estão invejosas aí se levantando contra você, continue. Continue, porque a inveja é algo normal. Algo que vai acontecer. Seguindo aqui, em quinto lugar, o testemunho fiel atraía sofrimento. Verso 18, vamos ler. Atos capítulo 5, verso 18. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Na primeira prisão, apenas Pedro e João foram recolhidos ao cárcere no pátio do templo. Nós já estudamos também isso. Agora, todos os apóstolos foram recolhidos à prisão pública, juntamente com os criminosos, com as pessoas nocivas. E eles estavam ali como pessoas nocivas à sociedade. E é interessante, meus irmãos e amigos, sabemos que cedo ou tarde o inimigo ele vai agir de modo a desencadear sofrimento na vida daqueles que são testemunhas fiéis. Cedo ou tarde, o inimigo vai sim agir de modo a gerar sofrimento na vida de crente fiel. Isso pode incluir muita coisa, por exemplo, violência, mentiras, maquinações de todo tipo, ameaças ou qualquer recurso disponível ao diabo. Veja o verso 40, eles foram açoitados. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Nós vemos aqui o verso 40 que eles apanharam, sofreram. Meus irmãos, essas situações são oportunidades para revelar o caráter real dos crentes. Se de fato amam ao Senhor, se de fato amamos o Senhor, essas situações nos levam a isso, a testar o nosso caráter de fato como crentes, se amamos o Senhor. Sofrer como cristão significa um privilégio grandioso para o crente verdadeiro. Irmãos, se você estiver sofrendo, receba isso como um privilégio. Claro, sofrendo por causa de Cristo, sofrendo por causa do Evangelho, da mensagem da cruz. Você então deve se sentir orgulhoso disso.
de sofrer por causa de Cristo. É um privilégio, é um privilégio. Em sexto lugar, meus queridos, essa investigação aqui, Deus ele observa o testemunho de seus filhos. Verso 19 até o 42, olhamos aqui nestes versos a intervenção de Deus. A intervenção de Deus a favor de seus filhos. Aqueles judeus, aqueles líderes, saduceus, inimigos da cruz, ainda não tinham percebido que ninguém conseguiria detê-los. Eles não tinham percebido isso ainda. Eu quero falar inicialmente aqui da intervenção sobrenatural que aconteceu, que foi algo fantástico, extraordinário. Verso 19 até o 32, vamos ler. Verso 19. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem então interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Verso 30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Deus enviou um anjo para livrá-los da prisão. Que maravilha! Que algo impressionante! Impressionante que os guardas não perceberam nada. Não perceberam nada. Assim como Deus fechou a boca dos leões, deixou mudo Zacarias, cegou os sodomitas, Deus aqui fez com que os guardas não soubessem, percebessem nada. Eles saíram ali com o anjo e ninguém viu nada. Que milagre! Que intervenção sobrenatural de Deus! E eles não foram libertos simplesmente para escapar da prisão e ficar em casa. Vão para casa descansar. Não! Deus incumbiu eles de uma tarefa. Eles deveriam anunciar ao povo as palavras desta vida. Eles não respeitaram as ordens daqueles líderes judaicos. Obviamente, Deus está acima. E eles não só fugiram da prisão, saíram da prisão de forma sobrenatural, mas pregavam e pregavam no templo. Dá para imaginar o espanto daqueles líderes judeus? Eles prendem os apóstolos, eles são libertos de noite, de manhã estão pregando, e então os líderes judeus estão lá e mandam chamar, e eles estão no templo pregando. Verso 21 e 26 relata o espanto, o assombro destes homens. Ficaram perplexos. Como pode isso acontecer? E o interessante é que os saduceus não acreditavam em anjos.
E Deus usa um anjo e abre a porta da prisão. Que intervenção sobrenatural de Deus, meus irmãos. E olha só que contraste também enorme entre os apóstolos e os membros do conselho. O conselho era formado por homens eruditos, ordenado, aprovado, cheio de honra, mas não possuía qualquer ministério de poder. Os apóstolos eram leigos, comuns, pescadores, ali, homens simples, mas o poder de Deus operava na vida deles. O poder de Deus operava na vida deles. Aí no verso 28, novamente, eles ordenaram que não falassem de Jesus. Não queremos que vocês falem, chega. E eles responderam novamente, já tinham falado isso diante do Sinédrio. Pedro já tinha falado isso, João, nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. E novamente eles falam, nós iremos obedecer a Deus e não a homens. Queridos, a evangelização, o trabalho, a obra de Deus, ela não pode parar. Nós não podemos desistir. Nós temos que avançar. Persistência em apresentar o fundamental, que é Jesus Cristo, a salvação somente em Cristo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Nós precisamos pregar a mensagem fundamental das Escrituras, que é a pessoa, a obra de Jesus. Nós não podemos nos calar, nós não podemos recuar, nós precisamos avançar. O Evangelho deve ser proclamado publicamente. Não podemos desistir. Deus está ao lado daqueles que vivem de forma a agradá-lo, seguir as suas ordens, aqueles crentes que seguem as ordens do Senhor, que olham para a palavra de Deus e enxergam ali o caminho que eles devem trilhar. Deus está observando esses. João, capítulo 4, fala claramente que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está observando, meus queridos, o testemunho de seus filhos. Deus está observando. E Deus aqui agiu de uma forma sobrenatural para livrar aqueles homens da prisão. Vemos aqui também, no verso 33 ao 42, uma intervenção natural. E podemos dizer também, chamado de providencial. Vamos ler o verso 33 ao 42. E vamos chegando já até o fim da nossa mensagem aqui. Verso 33 diz assim, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias,
no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, nós precisamos destacar aqui, no verso 33, que eles queriam matar os discípulos, os apóstolos. Eles estavam furiosos com os apóstolos por dois motivos. Primeiro, que eles desobedeceram a uma ordem expressa do Sinédrio. E isso mexeu com eles. E porque os apóstolos, e isso é interessante também, acusavam as autoridades judaicas e o povo de terem crucificado a Cristo. Então esses dois motivos deixaram aqueles líderes furiosos e queriam matá-los. Mas aí entra em cena um homem chamado Gamaliel. Sabe quem é Gamaliel? Sabe quem foi Gamaliel? Nada mais, nada menos que o homem que instruiu o apóstolo Paulo. Jovem Saulo de Tarso, ensinou toda a lei ao apóstolo Paulo. Nós não precisamos falar muito de Gamaliel, olhando para Paulo, um homem conhecedor da lei. Foi muito bem instruído. E Gamaliel era um homem culto, mestre da lei, foi usado por Deus para acalmar os ânimos ali do Sinédrio. Ele chamou aqueles homens para refletir a respeito dos fatos, do que estava acontecendo. Os argumentos para conduzi-los à sensatez. Usou Teudas e Judas como exemplo. Esses dois homens fracassaram na tentativa de atrair seguidores. Teudas foi preso e depois decapitado. E Judas foi um rebelde que não deu em nada e acabou morto. Gamaliel então sugere que eles esperassem para ver onde os apóstolos iriam chegar. Vamos aguardar, vamos ver aonde eles vão chegar com isso. E todo o Sinédrio então concordou com Gamaliel, uma intervenção natural, providencial de Deus. Deus usou a vida desse homem para acalmar os ânimos ali daqueles líderes judeus, para libertar também os apóstolos. Logo após levarem açoites, apanharem, sofreram. Os apóstolos sofreram naquele dia. Eles então saem louvando a Deus. Olha o verso 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres. Eles acabaram de apanhar. Foram açoitados ali. Sofreram. Sentiram dores. Mas eles saíram alegres. Saíram ali louvando a Deus, porque estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos avaliar muitas vezes a nossa vida. Nós não sofremos muito às vezes, estamos querendo desistir, estamos querendo parar, achamos que Deus nos ama. E esses homens estavam ali apanhando, sofrendo, e estavam louvando a Deus, estavam glorificando o Senhor. Eles continuaram ali todos os dias a ensinar e a pregar a mensagem da cruz no templo, de casa em casa. Dá para imaginar a cena, né? Desses irmãos saindo, todo machucado, todos os apóstolos ali machucados, sofrendo, com dores, mas louvando a Deus, dispostos a pregar. O castigo fracassou em causar desânimo nos cristãos. Pelo contrário, encheu de ânimo, saíram louvando a Deus. Um pastor chamado Joy Bailey escreveu algo muito interessante em um de seus livros. Eu gostaria de compartilhar essa frase, que diz assim: Jesus Cristo, ele não entregou o evangelho a uma agência de publicidade. Ele comissionou discípulos. Meus irmãos, Deus, ele deseja que nós realmente venhamos a testemunhar o seu nome. Vamos a viver de uma forma que impacte vidas, que pessoas fiquem incomodadas com a nossa vida pelo nosso modo diferente de ser. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Nós precisamos anunciar a salvação de Jesus, mesmo na quarentena. Nós estamos em quarentena. E o evangelismo? E a evangelização? E a minha parte, como é que fica? Você já parou para pensar sobre isso? Meus queridos, nós precisamos avaliar isso na nossa vida. A quarentena chegou, nós ficamos em casa, mas como que nós podemos evangelizar? Como que nós podemos falar de Jesus às outras pessoas?
Você que está me ouvindo agora, que pregava o evangelho e evangelizava nas ruas, você continuou fazendo isso? Não, porque não pode sair muito, mas você usou outra estratégia. Precisamos, irmãos, continuar. Use estratégias para levar o nome de Cristo conhecido a outros nesse momento de quarentena. Que o nosso testemunho, irmãos, realmente venha impactar vidas. Que a sua vida venha realmente marcar as pessoas que o acompanham na sua trajetória de vida. Que Deus nos ajude a ser realmente como estes apóstolos, estes homens que testemunhavam de fato a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a sua família. E até domingo que vem, mais uma mensagem no livro de Atos. Uma boa noite a todos.